boa noite. É com enorme alegria que estou aqui. Hoje um pouquinho mais cedo do que do costume, né? Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar uns momentos, né? Compartilhar conhecimentos, coisas que aprendemos e que temos imenso prazer em repassá-las. Aprendemos com a palavra de Deus, aprendemos com a verdade, aprendemos com os nossos anos de vida, né? E vamos passando adiante. Hoje eu quero falar sobre relacionamentos quebrados, que eu falei na semana passada, quinta-feira, sobre raízes de amargura, né? E eu falei que essas coisas resultam, né, essas amarguras, em relacionamentos quebrados. E hoje quero falar um pouquinho sobre relacionamentos quebrados, né? Vimos que Deus nos criou para uma vida de comunhão, não só com Ele, mas com o nosso próximo, com aqueles que estão mais junto de nós, que convivem conosco, com amigos, irmãos, pais, né, os familiares, o casal, né? Então, uma vida de comunhão entre todos, com os nossos semelhantes. Quando alguém de nós se deixa levar por mágoas, né? Aí e as mágoas, o que são as mágoas? O que é isso, se deixar levar por mágoas? Quais são as mágoas? As mágoas acontecem por causa da falta de perdão. Quando somos feridos, machucados, né, por alguém, nós nos magoamos muito. E essa mágoa, para ser curada, tem que haver perdão. Então, onde há falta de perdão, eu sempre copio uns tópicos aqui para mim falar, né, em linha reta com o que eu quero. A falta de perdão acontece, aí a comunhão com o nosso semelhante é quebrada. Quando a gente está magoado, a gente tem que perdoar, porque se não perdoar, cria-se uma barreira, cria-se uma divisão entre nós e o nosso próximo, né? E o primeiro sintomas, né? Quando alguém se deixa levar por mágoas, acontecem muitos males, muitas coisas ruins na sua vida. Essas mágoas, essa falta de perdão, puxam muitas coisas ruins. E eu coloquei assim, a primeira delas é a cegueira espiritual. A gente fica cega, porque a pessoa magoada, se tem ódio, alguma coisa assim, cega a nossa visão, né? E eu quero ler aqui que diz a palavra de Deus, que diz: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, o seu semelhante, seja lá quem for, né? Até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso está no 1 João, né? 2, do 9 ao 11. Então, assim, ó, a pessoa fica cega espiritualmente. E o cego não enxerga onde anda, não é verdade? Quando uma pessoa está cega, a gente diz quando alguém sai assim, então a pessoa diz, vai às cegas, né? Porque a pessoa anda sem ver para onde vai, anda em trevas. E Deus nos adverte para que não andemos em treva, para que andemos em luz, né? E as feridas, né, aquela ferida, aquele machucado que alguém nos fez, nos traz mágoa
A mágoa nos traz amargura, cegueira, né? A amargura provoca a quebra dos relacionamentos entre semelhantes, sejam irmãos, sejam amigos, né? Seja família, sejam cônjuges, né? Isso traz uma cegueira espiritual, como eu disse, que quebra os relacionamentos. Porque onde há uma ferida, onde não há perdão, a convivência torna-se difícil, né? Às vezes até impossível. As pessoas já não acreditam umas nas outras, as pessoas já não conseguem ter uma vivência harmoniosa, não é? Já não é um convívio feliz, não é verdade? Então, isso nos traz essa cegueira espiritual. Não andar em comunhão é andar em trevas. Quando a comunhão se apaga, se fecha, as trevas se expandem. Aí, se a gente não anda em comunhão, não anda na luz, anda em trevas. E isso, amados, queridos amigos, nos traz consequências desastrosas, não é? Primeiro, a cegueira espiritual nos ajuda, nos impede, não nos ajuda, a agir com sabedoria. Quando a gente está cega, a gente não pensa, não vê, não faz nada com sabedoria. Obrigada, Vera Sarmento, querida pastora, um beijo para ti. O Marcelo, meu sobrinho querido, lá da Barra do Chuí, um abraço. Então, gente, temos que viver, fazer as coisas com sabedoria, viver na luz, para que os nossos relacionamentos sejam bons, sejam estáveis, para que a gente tenha a vida abundância que em diversos programas eu tenho falado para vocês, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E para que tenhamos essa vida em abundância, tem muitas pequenas coisinhas que a gente não pode deixar de lado, né? Que é para caminhar junto com Jesus, para encontrar essa vida em abundância, para não ter tropeços na nossa vida. E essa coisa da mágoa, da falta de perdão, é uma coisa muito séria. Isso nos afasta dos nossos amigos, nos afasta dos nossos amados e nos afasta de Deus, que é pior de tudo, não é? Então, a cegueira nos impede de agir com sabedoria. Se andarmos nas trevas, não saberemos como agir, não teremos suficiente luz para analisar a situação e agiremos por impulso do momento ou julgamentos precipitados, porque sem luz vamos às cegas, fazendo o que nos dá na telha, né? E temos, em primeiro lugar, que conhecer, que enxergar, que ver a luz da palavra de Deus, pela luz da palavra de Deus, como julgar as situações, como fazer, como agir, como tomar decisões, né? Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, essa cegueira vai impedir-nos de ver-nos a nós mesmos. Pelos olhos da palavra, aquilo que a palavra, pela luz da palavra, aquilo que a palavra diz que somos, como devemos agir, né? Como de fato somos diante dos olhos de Deus, o que a palavra diz que nós somos, né? Se não andarmos assim na luz, em sabedoria, não teremos suficiente luz para analisar a situação e agiremos por impulso do momento, como eu disse. Os julgamentos serão precipitados. E como a gente vê as pessoas julgarem tão facilmente os outros? Por isso, amados, eu vou interromper a minha leitura aqui para dizer alguma coisa assim, que há tanta discórdia, há tanto falatório, porque as pessoas olham para os outros pela aparência do outro ou pelo afã daquele momento que viu aquilo que fez ou que deixou de fazer e vai julgar. E já determinou como é que o outro fez e por que o outro fez. E não é por aí a coisa.
Eliane Lemos, amada, olha a Eliane, tanto tempo, né? Deus te abençoe. Então é muito bom a gente parar de julgar, a gente deixar de ser juízo das outras pessoas. É por isso que muitas vezes a gente passa por algumas lutas, por alguns vales, para a gente aprender que as coisas não é assim como a gente imagina. Porque a gente olhar para o outro e enxergar os erros do outro é tão fácil. Principalmente se a gente nunca teve lutas, se a gente nunca teve dificuldades. E tem muitos que têm e não aprendem com elas. Mas as dificuldades, as lutas, os desertos que a gente passa é para a gente aprender. Aprender a viver e aprender a olhar para o outro. Quando tu passou por alguma coisa que tu estás vendo o outro passar, aí tu te lembra. Os outros podem estar dizendo qualquer coisa a respeito daquela pessoa, daquilo que está fazendo, que está acontecendo na vida dela, mas tu te lembra que tu passou por coisa semelhante e tu olha com outros olhos. Aí tu vai ter luz para olhar. Tu vai dizer, não é assim como estão dizendo. Porque eu já vivi isso, né? Então Deus nos permite, às vezes, passar por situações bem difíceis para aprender a olhar o nosso semelhante, para aprender a sentir a dor do outro, aprender a entender o sofrimento do outro. Porque só quando a gente tem alguma, como é que eu vou dizer assim, que passou por algumas coisas que Deus nos permitiu, que nós reconhecemos, que temos um testemunho sobre isso, né, que o outro está passando, é que a gente pode até mesmo pôr o braço por cima do ombro do outro, né, e abraçar com carinho, falar de amor, falar de perdão, levantar o outro quando todos o jogam pedra. Aquele que já sentiu na carne aquilo que o outro está sentindo, aquele é capacitado por Deus. Deus já capacitou, já passou aquilo para ser capacitado. Então vai até o outro com amor, fazendo o que Cristo faria no nosso lugar, né? Então, às vezes, as pessoas dizem, porque passou por isso, passou por aquilo outro. Olha, gente, tá acumulando bênçãos na sua vida, que as lutas que a gente passa, triste é ficar nas lutas, é cair, ser derrotado. Mas quem tem Cristo se levanta sempre, luta e se levanta. Então, a gente tem que olhar para as coisas que a gente passou, não com esse desespero, não com esse achar que foi horrível, achar que fui humilhado, achar que... Porque ninguém passou por coisas piores do que Jesus passou por nós, né? Então, tudo que a gente passa, a gente deve tirar um bom proveito disso tudo. Ficar com um bom aprendizado, uma bagagem para ajudar outros que estão na mesma situação que a gente esteve, né? Então vamos aprender a não olhar para os outros, não andar às cegas, não ser assim tão rápido em julgar. Vamos pensar antes de julgar, vamos contar um pouquinho, né? Conta a ovelhinha, conta qualquer coisa, mas segura a palavra um pouco antes de julgar, né? Para que não tenhamos essa cegueira espiritual, né? Que impede de nos enxergarmos a nós mesmos pelos olhos da palavra e assim nos enxergar como realmente somos. A pessoa em trevas torna-se o centro da sua própria vida. A autocomiseração toma conta dessa pessoa, levando a exigir dos outros toda a atenção para si. Que triste isso, né? Quando a pessoa não consegue se enxergar como realmente ela é, quando a pessoa está cega espiritualmente, quando a pessoa não tem o espírito de perdão, quando a pessoa não sabe conviver,
ela pensa que o mundo gira em torno do seu umbigo, como se diz. Então essa autocomiseração, ai, tudo que me fazem de mal, como me judiam, como me maltratam, como me ofendem, pobrezinha de mim, né? E vai ver que no fundo é essa pessoa que está maltratando, sugando, explorando os outros, maltratando os outros, né? Então a gente não pode exigir dos outros tanta atenção. Jesus nos diz assim que ele veio para servir e não para ser servido. E nós, até mesmo nós, os pastores, em muitas ocasiões achamos que temos que ser servidos. Tem pessoas que não levantam para pegar um copo d'água, tem que chamar um fulano para lhe trazer um copo d'água, né? Quando Deus diz que é para servir, não é para os menores nos servir, é para nós servir os menores. Esse é o exemplo de Cristo. E isso é viver bem. Porque enquanto eu estou exigindo a atenção dos outros, explorando os outros, eu não posso ser feliz. Eu tenho uma capa. Eu vivo com uma máscara. E não é isso que Deus quer para nós. É um tempo de tirar as máscaras, de arrancar essa capa de super-homem, de super-mulher, não é? E viver do jeito que Cristo nos ensina, ter vida abundante. Vida abundante, tu só posso ter se eu achar, eu e tu somos um, somos iguais, né? Em todos os sentidos eu não sou melhor que tu, tu não és melhor que eu. Assim faz a vida ser abundante para todos, a vida ser feliz, ser alegre, compartilhar com todos. Como isso seria maravilhoso se as pessoas entendessem e aprendessem isso. Porque aqui, como o Senhor nos ensina na sua palavra, é maravilhoso, não é? Então, a pessoa vive roendo mágoas e fazendo confissões negativas. Então a pessoa que tem cegueira espiritual, você vê pelas confissões negativas que a pessoa faz. Nada é bom, ninguém é bom, tudo é ruim. Nós vamos todos viajar para um lugar determinado. Todo mundo achou cada cantinho maravilhoso. Aquela pessoa não gostou de nada. A viagem foi horrível, o ônibus estava ruim, o hotel era péssimo, a comida não agradava, o sol estava muito quente, o mar estava muito gelado, sei lá onde vão. Mas é assim, a pessoa só confessa as coisas negativas. E a gente tem que olhar para o que é bom, para o que é belo em tudo, para nós termos essa vida abundante, para nós sermos abençoadas e abençoadores, porque alguém não pode ser só abençoado, tem que ser abençoador. Eu recebo bênção e eu divido bênçãos. A gente tem que sempre ter uma palavra de estímulo, uma palavra de alegria, uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Para que olhar tudo feio, tudo ruim? Há pessoas que abrem o guarda-roupa, nenhuma roupa é bonita, tudo é feio, não gosto de nenhuma. Ah, tá nua. Não tem lugar no guarda-roupa para botar mais um nada. Mas ela tá nua, não vai sair porque não tem o que vestir. Eu já vi pessoas assim, tenho certeza que vocês também, né? E assim é tudo. Mas a gente tem, é aquele contentamento interior que eu nem sei explicar para vocês. É aquela coisa da gente estar agradado com o que tem. As minhas coisas não são as melhores, mas eu as tenho, eu as amo. E eu quero aproveitar elas. Não é? Então isso é uma coisa importante para a gente não viver com raiz de amargura, não viver amargurado, envenenado, porque a pessoa que tem essa cegueira espiritual vive envenenada, sua alma é envenenada. No outro dia eu já falei sobre isso, sobre esse veneno horroroso da alma da gente, né? Então a gente não consegue se ver, não é? Fica fazendo confissões negativas e vê-se apenas como injustiçada, coitadinha, machucada, desprezada. Ah, eu sou uma vítima.
O que significa? Quando tu encontra uma pessoa assim, amado, tu encontrou alguém com cegueira espiritual, alguém com raiz de amargura. E olha que raiz não é uma coisa leve, raiz é aquilo que está profundo, plantado na terra, lá aquela raiz bem. E eu sempre lembro, quando falo de raiz assim, de guanchuma. Eu não sei se aqui no meu rol, na minha cidade, por aqui, as pessoas sabem o que é uma guanchuma. Uma raminha fininha, mas para te arrancar, não é moleza, tu rebenta a raiz e não consegue arrancar totalmente. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas ruins que se enraizam muito profundamente. E não pode arrancá-las de qualquer jeito, não. Tem que curá-las. Tem que tirá-las ali com a palavra. Sabendo que a palavra é o que vai fuçar ali na beira daquela raiz e arrancar aquela raiz sem deixar marcas profundas, sem deixar dores, sem que rebente lá dentro, que fique uma raiz ainda brotando. As raízes têm que ser curadas e arrancadas profundamente, no total. Porque do contrário, elas parece que saíram, mas elas voltam. Oi, minha amada. Louvado seja o nome do Senhor. A cegueira espiritual nos impede de ver os outros como realmente são. Vê essa coisa, que dureza isso? Não conseguimos nos ver como realmente somos. E não conseguimos ver o outro como realmente ele é. Muito triste. Por pior que alguém seja, há algo de bom nele, né? Aqui até tem uma lenda, que conta-se uma lenda, que Jesus certo dia caminhava com seus discípulos e passavam por uma caveira de jumento, no fim da decomposição do seu corpo. O mau cheiro era insuportável e os discípulos reclamaram, tapando o nariz. Jesus, olhando para eles, disse: vejam que dentadura tão bonita. Isso é uma lenda, né, gente? Isso não está na Bíblia. Moral da história: apesar da carniça, Jesus pôde ver algo belo naquele animal em decomposição. A dentadura era bonita, né? Glória a Deus por isso, né? Quem anda na luz saberá descobrir os valores das outras pessoas, mas quem anda nas trevas só vê trevas. Então, assim, eu conheço pessoas assim, iluminadas, que chega alguém e diz assim: olha, fulano, isso e aquilo, fala uma coisa negativa. E ela sempre tem, eu tenho uma pessoa bem próxima a mim aqui assim, sempre tem uma coisa bonita para dizer daquele fulano. Mas ele é assim, mas eu vi, olha, faz isso e faz aquilo. Tem uma coisa boa sempre de qualquer pessoa para dizer. Que coisa linda, que luz essa criatura tem, né? Às vezes eu ficava para dizer, mas a fulana, né, sempre contraria, mas ela não contraria, ela enxerga. Quando eu me dei conta disso, eu vi, ela enxerga o lado bom da outra pessoa. Que bom que sejamos assim sempre, né? A insensibilidade para com os demais é um outro grave sintoma dos relacionamentos quebrados. A vida se torna egocêntrica, gira em torno de si mesmo. Os demais são excluídos, né? Por quê? Porque as pessoas têm amargura, as pessoas têm tristeza, as pessoas são machucadas, as pessoas têm dores e medo de serem mais feridas. Então as pessoas se isolam, né? Então acham que só o que é seu é bom, começam a viver, fazem um mundo particular para si, excluindo os demais, né? Isso resulta em indiferença, né? Para as necessidades dos outros. Eu não olho se o outro está precisando, eu não olho se o outro está doente, eu não acredito que a queixa do outro seja real, né? Está sempre se queixando de dizer assim mesmo.
né? Parece que só as minhas dores são importantes, as dores dos outros perdem completamente o sentido, né? Quem vive voltado para dentro de si, revivendo suas mágoas e problemas, fica alheio ao que se passa ao seu redor. Indiferença total. Essa atitude egoísta chega até a provocar a morte. E isso é horrível, né? A gente não pode ser indiferente, não é isso que Deus nos ensina. Ser indiferente à dor dos outros, ao contrário, eu tenho que chorar com o meu irmão, eu tenho que sorrir com ele, tenho que me alegrar com as vitórias dele, tenho que orar e ficar triste com as derrotas dele, né? Embora tenha gente que se alegra com a derrota dos outros, até deseja, né? E fica com inveja do sucesso, né? Mas isso é contrário a tudo o que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Temos que ser parceiro, temos que ser amigo. Não, as pessoas, tem muitas pessoas com imaturidade emocional, né? Que é um outro sintoma horrível. O crescimento emocional é interrompido por ocasião da ferida e só é retomado quando a cura ocorre, né? Quando as pessoas, isso tudo que eu falei aqui, acontece quando a pessoa é ferida, magoada, cria uma raiz de amargura, né? E o crescimento emocional daquela pessoa é interrompida. Aquela pessoa fica naquele estágio que estava, por isso fica egocêntrica, fica invejosa, fica com tanta coisa, fica cega espiritualmente, porque não tem mais condições de crescer, porque aquela ferida que perturba, que sangra, aquela ferida está ali aberta. E enquanto aquela ferida estiver ali aberta, a pessoa não tem condições de crescimento emocional. Então, para isso tudo ser curado, o perdão. O perdão que o Senhor nos ensina é a arma para nos livrarmos de tudo isso, de todas as mágoas. Porque quem nos magoa são pessoas. Nós não nos ferimos com coisas, a não ser que vá cortar cebola, corte o dedo. Isso é uma ferida que não é na alma, é no corpo, né? Mas essas feridas emocionais são pessoas que nos causam. E não são os estranhos, não são os de longe. São os de perto, queridas. São aqueles que convivem conosco dia a dia e que nós os magoamos e os ferimos também. Se as pessoas do nosso lado se sentem feridas, não foi porque um estranho bateu na porta e disse alguma coisa para feri-lo. Foi que nós que estamos ali junto dia a dia também ferimos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E o perdão é muito importante, porque a amargura só existe onde falta o perdão. Onde tem perdão, onde a pessoa se dispõe a perdoar, não tem amargura. Então, viver na amargura é viver sem perdão. E as consequências que isso traz, quando o perdão não ocorre logo no momento da ferida. Então, uma coisa assim, ó, você se sentiu magoada com uma pessoa. Não fique remoendo aquilo, não fique alimentando, não fique fazendo aquela ferida sangrar toda hora um pouquinho para depois de pedir perdão, porque aí é mais difícil. Aí já está tão machucada, já está tão ferida, aquela ferida já está tão judiada. Então, em seguida que você se sentiu ferida, chegue na pessoa, converse. Porque tem feridas que as pessoas fazem por más mesmo. E tem outras que a maioria as pessoas fazem sem querer. São uma troca de palavra, dizerem alguma coisa desagradável, que às vezes nem se dão conta que nos feriram e nós fiquemos ali, né? Alimentando aquela ferida. Fale com a pessoa que feriu. Seja ela quem for, seja o seu marido ou a sua mulher, seja seu irmão, seu tio, seu primo, seu amigo mais íntimo, sua mãe, seu pai.
e peça perdão. Porque aí tem uma coisa, se você pedir perdão, a pessoa não aceitar o seu perdão, o problema já não é mais seu, a ferida, ó, sai fora dali. Você pediu perdão, a pessoa não quis aceitar, porque tem pessoas que não aceitam um pedido de perdão, né? E assim, a gente pedindo perdão em seguida, fica mais fácil de limpar aquela ferida. É como se machucar e correr pronto-socorro. Se vai em seguida que machucou, chega lá, limpa o machucado, cura, então remedinho, em seguida já aquilo tá bom. Agora se fica em casa experimentando coisas, botando coisas que não sabe, aquela ferida vai aumentando. Assim é na nossa alma. Deixa de ficar alimentando feridas, não alimenta mais, não vale a pena, porque a pessoa que te feriu, de repente nem lembra mais que te feriu. E tu está sofrendo, magoada, triste, doída, carregando aquela pessoa contigo para todo lugar que tu vai. Tu não esquece dela, porque aquela ferida não te deixa esquecê-la. E ela nem lembra mais de ti. Então pedir perdão não é bom para o outro. Pedir perdão é bom para mim. Perdoar o outro é bom para mim. Tudo que eu fizer nesse sentido é bom para mim. Não é para o outro, é para mim. Então faça por você mesmo isso. E eu coloquei aqui algumas consequências, né, das feridas, né, que quando o perdão não ocorre logo. Então essa ferida vai produzir ressentimento. O ressentimento se transforma em amargura, que por sua vez leva à acusação. A acusação se transforma em ódio. Olha que coisa terrível. Que por sua vez lança no engano. E este se transforma em perversão. Olha que coisa tão forte isso, amado. Você pode se sentir magoado com os outros, consigo mesmo e até com Deus. Essa mágoa o torna culpado, e onde há culpa, há sintomas. E quais são eles? Se você tem mágoa de si mesmo, os sintomas são sentimento de culpa, de inferioridade, autocompaixão, autodepreciação, complexo de indignidade, vergonha, ódio, podendo levar a atitudes extremas até o suicídio. É muito forte isso, sobre raízes de amargura, sobre essas coisas. Então, prestem atenção, que você não precisa, glória a Deus, aleluia, mas você pode ir aprendendo essas coisas para evitar que outras pessoas passem por isso, né? Se você tem mágoa dos outros, os sintomas são ressentimento, amargura, mágoa, raiva, ódio, vingança, retribuição, é o toma lá da cá, podendo até chegar ao assassinato. Talvez por isso a gente veja tanta gente matando tantas outras, porque as pessoas carregam muitas raízes de amargura, né? Eu vendo, já esses dias eu falei, vendo na televisão, assim, tantos maridos matando as mulheres, porque se enciumam, que já não acreditam mais nas mulheres, porque desconfiam que as mulheres estão sendo traídas, porque não querem que as mulheres se separem. Ela não é minha, não é de ninguém, aquela coisa, uma coisa estúpida que mostra que vida infeliz essas pessoas vivem, que raízes de amargura essas pessoas carregam. E aí essa coisa, a mágoa é tão grande, a raiva, o ódio, o sentimento de inferioridade que essa pessoa tem, né? Que chega ao ponto até de matar outra pessoa. Mas e se você tem mágoa de Deus, se você culpa Deus pelas coisas que lhe acontecem? Os sintomas são a dúvida, o questionamento, a incredulidade e a rebelião. Você vai duvidar da palavra, não vai acreditar que o que Deus diz é verdade, não é?
tem gente que se rebela abertamente contra Deus, né? E aprenda que Deus fez o melhor para nós. Deus nos deu o melhor e nos deu livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, os nossos erros, as coisas que não dão certo conosco. Deus não tem nada a ver com isso. As nossas escolhas foram erradas e as consequências vêm, né? Então, amados, a prevenção contra tais sintomas é permanecer continuamente no espírito de perdão. E sabe que isso é um exercício. Perdoar é um exercício. A gente tem que olhar para o outro, né, de uma forma que nunca enxergar o outro ali. A gente tem que olhar para o outro como sempre está sendo usado pelo mal. Porque a nossa guerra, isso a palavra nos ensina em Efésios 6, não é contra sangue nem carne, é contra espíritos, potestades, né? Esses é o que nos querem derrubar. Usam pessoas para isso. Ainda hoje na rádio eu falei muito sobre provérbios, e eu falava sobre que nós vivemos uma guerra espiritual. Eu sei que é uma coisa bastante forte de falar, mas é bom, a gente tem que saber, constantemente numa guerra espiritual. Por quê? Porque quem guerreia, né? Uma guerra espiritual que nós temos entre Deus e o diabo. Não é que Deus esteja guerreando com o diabo, não. É que Deus é espírito. E ele quer, não que ele necessite, ele precisa de nós porque ele quer, ele determinou assim. Precisa de nós para fazer a sua obra aqui na Terra. Para falar com os outros irmãos, como estou falando com vocês, para orar junto com outros, para levar a palavra de Deus, para apresentar Jesus Cristo a todas as nações, a todas as criaturas. Então, ele precisa do meu corpo físico, precisa da minha pessoa, da tua pessoa, para que o reino de Deus seja divulgado. Mas, em contrapartida, o diabo também guerreia, porque ele também precisa do corpo físico, para fazer as maldades dele, para fazer as coisas, né, ruins que ele faz na terra. Ele não pode fazer como espírito. Ele precisa de um corpo físico para ele possuir. E ele possui pessoas, e pessoas fazem horrores e acabam se suicidando e acabam cometendo homicídios e fazem de tudo um pouco que a gente conhece, que a gente vê por aí, né? Então, essa é uma guerra espiritual que a gente vive. Por isso que eu vim falar das amarguras, falar do perdão, para que a gente entenda que são formas da gente vencer essa guerra. Não deixar que essa semente ruim caia no nosso coração e brote. E a semente que cria essa raiz de amargura é uma semente. É uma sementinha que cai e que a gente acolhe. É uma palavra dita errada, é um gesto, é alguma coisa que alguém fez ou que deixou de fazer. E tu acolhe aquilo no teu coração, na terrinha fofa do teu coração, como uma semente. E aquela semente cresce. E depois se torna tão difícil de arrancar. E a arma contra a raiz de amargura é o perdão. Temos que aprender a perdoar. O Senhor nos ensina que, mesmo quando o outro tem razão, e eu que tenho entendimento, tenho que pedir perdão para o outro. Ah, não, mas ele foi que me machucou, ela foi que me feriu. Não importa, Deus diz, vai lá e pede perdão. Tem Mateus diz que se
o nosso irmão tiver alguma coisa contra nós, ao chegarmos no altar e nos lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, vamos deixar ali a nossa oferta e vamos lá acertar com o nosso irmão, né? Ele não diz se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, porque as pessoas te ferem, né? E tu fica enojada, e tu fica enraivada, e tu fica com aquela raiz amarga em ti. Então vai lá e limpa, arranca, pede perdão. Isso é ter simplicidade, né? Isso é viver com humildade. Só não pede perdão quem não tem humildade. As pessoas, todos dizem que são humildes. Ah, não, eu tenho um coração humilde, eu sou muito humilde. Prova isso contigo mesmo. Vê se tu consegue pedir perdão aos que te ferem, que te machucam, que te maltratam. Se tu não consegue pedir perdão, tu não tem humildade, tu não é humilde. Isso é pros fortes, filha, né? Não é para qualquer um, é pros fortes. Então vamos viver em humildade, vamos ser forte. A gente tem que dar uma brincadinha, né? E então a gente tem que viver de uma forma simples, como o Senhor tem nos ensinado, para que possamos, queridos, receber dessa vida abundante. Porque quando temos uma mágoa profunda em nós, aquilo não se apaga. Aquilo dia e noite, tu entra num assunto com aquela pessoa e aquela mágoa brota, conta aquilo. Passa um tempo, tu conversa de novo com aquela pessoa e aquele mesmo assunto, aquela mesma mágoa ainda está ali latente, viva. E isso não pode ser. E eu dizia que pedir perdão é um exercício, e é. Não é fácil a gente pedir perdão. Não é fácil, não. Nós temos o nosso lado humano, isso é uma coisa do ser humano, né? Mas a gente exercita a pedir, aprende a pedir perdão. Não só a palavra perdão, é com sinceridade. Um dia desses eu já disse que às vezes a gente quer, porque o Senhor nos ensinou, e a gente quer perdoar. E a gente chega diante de Deus em oração e até diz: Senhor, eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar fulano. Tu que conhece, Senhor, o meu sentimento, sabe que nesse momento eu teria vontade de matar fulana, de matar o fulano. Mas como tu me ensinasse eu perdoar, que eu devo perdoar, eu quero perdoar. E assim você vai orando, seja sincera com o Senhor. Daqui uns dias você já ora, já até se esqueceu que existe a fulana, ou que existe o fulano, ou que existe os fulanos, né? Aquilo já não faz parte mais dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Aconteceu o perdão. Então exercite o perdão, a perdoar, exercite o perdão. Isso é muito bom para nós, perdoar, né? E sermos perdoados. A nos perdoar também quando as pessoas têm mágoas de si mesmo, que não conseguem se perdoar, se perdoe. Peça perdão para Deus, se perdoe, se ame, né? Deus é fiel. Aqui no livro de Provérbios, eu peguei uns versículos assim tão lindo que diz assim, ó: porque para perdoarmos, para ter vida abundante, para nos livrarmos das raízes de amargura, para impedir que os nossos relacionamentos sejam quebrados, né? E hoje é tão comum quebrar relacionamentos entre amigos, pais e filhos, casais. E escreveu, não leu, né? Já estão separados, as pessoas nem pensam duas vezes. Às vezes parece que tem pessoas que já se casam pensando na separação.
E quebrar relacionamentos é horrível, seja com quem for, no casamento ou com amigos ou com alguém da família. Que triste uma família que dois irmãos quebram os relacionamentos, vamos assim. Cada vez que é uma festa em família, aquelas pessoas não podem ir para não se encontrar, ou se vai um, não vai outro, sei lá como é que fazem. Que triste isso. A família toda sofre, não é só aqueles dois ou aquelas duas, são toda a família. Aqueles que amam aquelas pessoas ficam doídas e sofridas por causa daqueles que quebraram seus relacionamentos. E é só falta de perdão, ou é inveja, né? Quanto sentimento ruim, sujo, nojento que nos impede de ter uma vida feliz. É tempo de lançar fora tudo isso. Tudo que não presta, tudo que é ruim, tudo que é mal. Vamos lançar fora da nossa vida. Vamos fazer nova todas as coisas. Como diz a palavra, as coisas velhas já passaram. Fiquem para trás as coisas velhas. Vamos fazer coisas novas. Vamos viver em novidade de vida. Coisa linda. E aqui no capítulo 2 de Provérbios, que eu amo muito o livro de Provérbios. Aliás, toda vez que eu leio um, eu digo para vocês que amo a Bíblia, né? Mas o Provérbios é muito interessante de todas nós lermos, nos ensina muitas coisas boas. Como toda a Bíblia ensina coisas boas. Mas o livro de Provérbios é muito direto, nos ensina coisas muito diretas. E aqui no 2:1 ele diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, os meus ensinamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que lindo! Que ele nos diz assim, ó, para a gente esconder conosco, né? Esconder as palavras, inclinar o nosso ouvido à sabedoria, né? Deixar o nosso ouvido atento à sabedoria e inclinar o nosso coração ao entendimento. Ele não fala de sabedoria, de entendimento que o mundo nos dá, de cultura, de ser muito sábio, de ser grande sábio, grande inventor, grande pesquisador. Tudo isso é muito lindo, é maravilhoso, né? Mas ele quer que nós venhamos ter a sabedoria para entender os seus ensinamentos, ter conhecimento das coisas que ele nos mostra na sua palavra. E aí conheceremos, né? As coisas que ele nos mostra, teremos entendimento suficiente para entender as coisas que ele nos ensina. E o princípio da sabedoria, amados, é o temor do Senhor. Então que nessa noite, né, nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus, que é quem nos revela todas essas coisas, quem nos revela a sabedoria, quem nos revela os ensinamentos de Deus, o que a sua palavra quer dizer, o que ele quer dizer quando nos fala de alguma coisa. E o Espírito Santo fala ao nosso coração, nos dá esse entendimento, nos dá revelação, porque toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Os homens a transcreveram, claro, porque você vê aquilo que eu disse de Deus, né? O Espírito Santo precisou de homens para escrever, mas ele ministrou esses homens o que devia ser escrito, ele inspirou esses homens, né? Então que pela inspiração do Espírito Santo, que ele nos dê agora entendimento, sabedoria suficiente para cada dia sabermos como viver melhor. Ninguém é triste, ninguém vive mal, ninguém é infeliz porque gosta de ser assim.
é por falta de conhecimento, é por falta de desvendar a verdade, por falta de dar um novo rumo. Se até agora tu tens vivido de uma forma que não te agrada, que não tem te trazido felicidade, que não tem trazido paz à tua vida, se a tua família é um rebuliço, está na hora de parar, conversar um pouquinho com Deus e dar um novo rumo na tua vida. E tu encontra esse rumo na palavra de Deus. Na leitura da palavra de Deus, tu acharás o rumo para a tua vida. Nessa noite eu quero abençoar a cada um de vocês, né? As minhas amadas que estão aí, meus amados que estão, né, ouvindo, vendo este vídeo. Que Deus esteja abençoando grandemente vocês, abençoando grandemente a vida de vocês, a família de vocês. Que vocês tenham entendimento, conhecimento para arrancar dos vossos corações toda a raiz de amargura, abrindo o coração para perdoar, para amar, fazendo nova todas as coisas. Eu, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo vocês e desejo que a mão de Deus estendida sobre nós nos cubra de bênção. Que o Senhor te dê resposta às tuas perguntas. Que o Senhor te mostre este caminho que tu queres. Que pela destra fiel do Senhor tu possas caminhar em segurança e viver, não é? Essa vida abundante que o Senhor nos deu. Queridos, amados, até quinta-feira, em nome de Jesus, e uma noite de sono agradável e abençoada para vocês. Até quinta, tá? Tchau.